Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, enfim, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo no meu canal. Pois é, eu sou Almino Campos, muito prazer, sejam todos bem-vindos. Aqui eu vou fazer aqueles vídeos de pós-jogo, alguns vídeos opinativos também, entrevistas pós-jogo, né, caso consiga gravar algum conteúdo, enfim. Mas isso aqui vai ser o meu canal com esses conteúdos que eu falei. E é meu primeiro vídeo, então já convido você a deixar o like, se inscrever no meu canal e fique à vontade também para compartilhar, até mesmo para aquela pessoa que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é divulgar o meu trabalho. Já agradeço a todos aí que estão visualizando, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, que já ajuda demais aqui a minha pessoa, viu? Pois é, estou aqui no Maracanã na noite desta quinta-feira, um jogo doido, movimentado, enfim. O Fluminense e o Corinthians empataram em 3-3 no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos primeiramente falar das escalações das duas equipes, que de uma certa forma os dois treinadores surpreenderam. Porque quem viu as prévias, né, nos sites, as escalações das duas equipes, viram que seria de um jeito, mas que quando as escalações oficiais saíram, elas vieram de uma outra forma. Pelo lado do Fluminense, o tricolor foi escalado com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon e Felipe Melo formando a dupla de zaga e o Marcelo na lateral esquerda. Meio de campo com André, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso. E o ataque com Keno e Germancano. O Fluminense, que hoje não contou com o Nino, zagueiro que teve uma entorse leve no joelho esquerdo, enquanto estava lá na seleção brasileira, e também não teve o John Kennedy, que teve uma virose, acabou sendo cortado do jogo de hoje. Também não teve o zagueiro David Braz, né, com entorse no joelho esquerdo, enfim, alguns desfalques do Flu na partida de hoje. Já pelo Corinthians, né, o técnico Mano Menezes também fazendo modificações na equipe. O Timão não teve nem o zagueiro Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão hoje, acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Flamengo, e também não contou com o volante Gabriel Moscardo, ele que sofreu uma torção no tornozelo direito, e com isso também acabou desfalcando o Corinthians no jogo de hoje. O Corinthians escalado com Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, Gil e Caetano formando a dupla de zaga e o Fábio Santos na lateral esquerda. A meio de campo com os volantes Fausto Vera e Maicon. Aí pela meia direita hoje foi escalado o Juan Oliveira, centralizado o Juliano ao invés do Renato Augusto, e o Pedro jogando pela meia esquerda ou ponta esquerda, enfim, e o Yuri Alberto como centroavante. Então foram essas as escalações das duas equipes para o jogo de hoje. A partida começou, o Fluminense tendo aquele controle absoluto da posse de bola, que é um tipo de jogo já bem característico, inclusive, enquanto que o Corinthians hoje jogou num 4-2-3-1, em alguns momentos até num 4-4-2, com o Juliano sendo um segundo atacante. E aí o Fluminense teve uma primeira oportunidade aos 8 minutos, com o Germancano recebendo a bola pela direita, dentro da grande área, chutou cruzado, a bola passou com perigo, perto da trave direita do goleiro Cássio. E logo depois, no tiro de meta, acabou saindo o gol do Corinthians. Pois é, o Corinthians que acabou marcando o primeiro gol, e a jogada iniciou no tiro de meta. Aí a jogada foi pela direita, um lançamento para frente, depois na sequência a bola foi lá para a esquerda, chegou até o Maicon, aí o volante deu um belo passe para o Yuri Alberto,
teve muito espaço para dominar a bola, correr, entrou na grande área e deu um belíssimo toque de cavadinha, de cobertura, encobrindo o goleiro Fábio, abrindo o placar para o Corinthians aqui no Maracanã. Outro detalhe também é que o Corinthians se defendeu num 4-4-2, mas no início do jogo o Corinthians apertou a saída de bola da defesa do Fluminense, aquela dificuldade que a defesa do Tricolor tem para sair jogando curto da defesa, sem dar chutão. Isso eu vou falar um pouco a parte mais para frente. Enfim, e aí aos 16 minutos, aí é que vem esse detalhe que eu falei da saída de bola da defesa do Fluminense. Porque quase que o Corinthians marcou o segundo gol nesse tipo de jogada. Aqueles toquezinhos curtos, enfim. E o Germancano, sim, Germancano pegou essa bola próximo à linha de fundo do campo de defesa. Ele foi tentar inverter a bola para a esquerda com o pé esquerdo e acabou errando. E o Yuri Alberto pegou a bola e tentou um chute no alto com o pé esquerdo. A bola passou à esquerda do gol, defendido pelo goleiro Fábio. Foi um lance que deixou todo mundo aqui no Maracanã incrédulo, até mesmo o Yuri Alberto. Eu acredito que o Yuri Alberto não estava esperando que isso fosse acontecer. Que acabou desperdiçando esse presente dado pelo Germancano. Ele voltando para a defesa para tentar sair jogando. Foi uma situação muito esquisita, sabe? Que deixou os torcedores do Fluminense bem irritados aqui no Maracanã e quase que o segundo gol do Corinthians saiu nesse lance. Mas antes, o Fluminense acabou empatando o jogo. Jogada pela esquerda, o lançamento do Marcelo, que também vai ser um personagem importante no jogo de hoje. Marcelo, ele deu um passe para frente para o Keno, recebeu dentro da grande área. O Keno deu o passe para o Cano, que na sequência tentou driblar a marcação do Corinthians, não conseguiu completar o drible e na sequência a bola sobrou para o Lima, que com o pé esquerdo meteu um belíssimo chute lá no ângulo esquerdo do goleiro Cássio. A bola bateu na trave e foi para o fundo da rede, empatando o jogo para o Tricolor, 1-1. Mas logo depois, aos 26 minutos, mais um erro da defesa do Fluminense. Primeiro, o André não conseguiu fazer o domínio. Depois o Marcelo pegou a bola e foi tentar dar um passe para trás para o Fábio, só que a bola saiu fraca dos pés do Marcelo. E o Corinthians conseguiu interceptar a bola do meio de campo com o volante Maicon, que foi correndo com a bola pela esquerda, depois tocou para o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto acabou marcando o segundo gol do Corinthians na sequência, após esse erro do Marcelo. E o detalhe é que após o segundo gol não, logo depois, aos 28 minutos, o Corinthians teve um pênalti a favor. E foi um lance bem polêmico até, viu? Porque foi uma jogada pela direita, o cruzamento, a bola chegou até a grande área para o Juan Oliveira, que tentou fazer o domínio. E o Marlon, o zagueiro do Fluminense, acabou chegando por trás para tentar ali a disputa de bola e o Juan Oliveira caiu na grande área. Pênalti foi marcado, não teve revisão no VAR. Tem árbitros que marcariam o pênalti, tem outros árbitros que não marcariam o pênalti nesse lance. Mas o pênalti acabou sendo marcado, enfim. E na cobrança, o Fábio Santos acabou convertendo 3-1 para o Corinthians. Logo depois, o Fluminense, até no final da primeira etapa, teve duas oportunidades. A primeira pela esquerda, o Marcelo foi até a próxima linha de fundo, tentou o cruzamento rasteiro para o Cano não alcançou a bola. E logo depois, aos 45 minutos, o Marcelo acabou lançando para o Lima. O Lima recebeu a bola na direita, dentro da grande área e próxima linha de fundo. O Lima deu passe para o Samuel Xavier, que chutou, a bola acabou passando por cima do gol. E aí tem um outro lance que deu uma polêmica, que após a finalização do Samuel Xavier, o lateral direito do Fluminense acabou levando um pisão no pé, pisão feito pelo Fábio Santos. Os jogadores do Fluminense ficaram reclamando de um pênalti. Na minha visão, vendo o lance aqui, eu achei pênalti nesse lance do Samuel Xavier.
mas a arbitragem acabou não marcando nada, não deu pênalti, deu o tiro de meta para o Corinthians. E terminou o primeiro tempo. Detalhe, Marcelo, que acabou falhando no segundo gol do Corinthians, e logo após o terceiro gol, acabou que foi vaiado por uma parte da torcida do Fluminense, mas as vaias imediatamente acabaram sendo abafadas por aplausos de uma boa parte da torcida do Fluminense. Detalhe, no jogo contra o Botafogo, o Ganso acabou sendo vaiado, e hoje foi a vez do Marcelo. Foi a primeira vez que o Marcelo foi vaiado pelo torcedor do Fluminense. 3-1 para o Corinthians. Foi esse o placar que terminou o primeiro tempo. E aí, no intervalo, o técnico Fernando Diniz acabou fazendo modificações. O Fernando Diniz tirou o Felipe Melo, que recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo, inclusive, e colocou o John Arias. Aquelas modificações que o Fernando Diniz sempre faz nos intervalos, quando o Fluminense está no aperto. Tira alguém na defesa e aí coloca ou alguém do meio de campo ou alguém do ataque. E hoje foi um jogador mais ofensivo que acabou entrando no lugar do Felipe Melo, e o André acabou sendo recuado. E no Corinthians, o Pedro acabou saindo e entrou o Ángel Romero. E o segundo tempo acabou sendo um panorama, um jogo em que o Fluminense foi amplamente dominante. O Corinthians praticamente abdicou de atacar no segundo tempo. Por conta dessa modificação, né, que o Fluminense fez, o Corinthians acabou tendo uma postura bem defensiva, inclusive. E aos 10 minutos o Fluminense acabou diminuindo o placar, aos 10 minutos da segunda etapa. A cobrança de escanteio pela esquerda, Marcelo cobrou, levantou a bola lá para o meio da grande área do Corinthians. O Fábio Santos foi cortar de cabeça, a bola voltou para o Lima, recebeu fora da grande área, ele driblou a marcação e mandou um belíssimo chute no ângulo direito, sem chances de defesa para o goleiro Cássio, diminuindo o placar para o tricolor. 3-2. E aí, depois continuou aquela pressão do Fluminense. O Mano Menezes, o técnico do Corinthians, fez outras modificações, né? Ele tirou o Juan Oliveira e tirou o Juliano, e aí colocou o Gustavo Silva e o Renato Augusto. Só que essas substituições acabaram não surtindo efeito, porque continuou aquela postura do Corinthians se defendendo mais e o Fluminense pressionando, atacando. E aí aos 18 minutos acabou tendo um outro lance polêmico no jogo, até de uma certa polêmica. Uma jogada pela esquerda, o Keno tentou conduzir em velocidade, tentou passar pela marcação do Gil e do Fagner. A bola bateu nos braços do Gil e do Fagner, mas na minha visão eu não achei pênalti, porque o braço dos dois estavam colados no corpo. Acabou que não foi nada no lance, enfim. Acabou que não foi marcado nada. Na jogada, os jogadores fluminenses reclamaram muito. E aí nessas reclamações, o Thiago Santos, o volante que estava no banco, acabou sendo expulso, recebeu o primeiro amarelo, depois recebeu o segundo amarelo e consequentemente acabou sendo expulso por conta dessa reclamação forte que teve. Enfim, falar também um pouco, depois vou falar um pouquinho, né, sobre o árbitro do jogo, o Paulo César Zanovelli, né? E aí, depois, o Felipe Melo acabou sendo expulso no banco por reclamação, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Vai ser mais um desfalque que o Fluminense terá na próxima rodada. E aí depois, aos 35 minutos, o Fernando Diniz faz mais uma modificação, tirou o Samuel Xavier para colocar o atacante Ione Gonzalez. E aos 38 minutos, o Fluminense teve mais uma oportunidade perigosa, o lançamento do Marcelo para o Ganso, que de primeira tocou para o John Arias, que na sequência o John Arias acabou ganhando na corrida e chutou para o gol. E assim saiu o terceiro gol do Fluminense, o gol de empate na noite de hoje, né? As jogadas, inclusive até reparei aqui, né? As jogadas, né, dos 3 gols do Fluminense envolveram o Marcelo. O Marcelo teve participação nos 3 gols, né? O Marcelo que falhou
no segundo gol do Corinthians, que foi vaiado por uma parte da torcida tricolor aqui no Maracanã no primeiro tempo, mas ele teve a participação importante nos 3 gols do Fluminense na noite de hoje. E o Corinthians, gente, só foi ter um ataque perigoso aos 48 minutos do segundo tempo. Foi um contra-ataque pela direita que o Renato Augusto foi em velocidade, puxou, fez o cruzamento e mandou para o Rony, o volante, que acabou aparecendo na grande área e cabeçou por cima do gol. E aos 50 minutos do segundo tempo, o Fluminense teve uma outra oportunidade perigosa, um escanteio pela esquerda. Marcelo cobrou, o Keno cabeceou cruzado e o Cássio fez uma bela defesa no canto esquerdo. E aí o jogo terminou empatado em 3-3. Alguns detalhes importantes. Primeiro, pelo lado do Fluminense, essa questão dessa saída de bola na defesa, sem dar chutão. É uma coisa que eu particularmente eu não gosto muito nesse estilo de jogo do Fernando Diniz, sabe? Por mim não teria nenhum problema em dar um chutão quando a marcação adversária chega, próxima, enfim. É uma questão aqui, até não sei se alguém vai perguntar isso na coletiva para o Fernando Diniz hoje. Uma pergunta do tipo, não tem nenhum problema dos jogadores darem um chutão para frente. Aí eu já imagino, né, que o Fernando Diniz vai responder assim: mas é que hoje acabou que teve um lance perigoso, mas em outras ocasiões, né, o Fluminense fez gols saindo desse jeito. Isso é um fato. De fato, já aconteceram gols em que o Fluminense começou jogadas saindo desses toquezinhos do campo de defesa, claro. Mas são situações muito perigosas e que podem acabar fazendo uma diferença para uma vitória das equipes adversárias, né? Imagina se isso acontece na final da Libertadores, em que a defesa do Fluminense sai jogando errado, aí, sei lá, o Cavani faz o gol. Imagina. A pessoa perder um título de Libertadores dessa maneira. Então, é um estilo de situação, é um tipo de situação, melhor dizendo, que eu particularmente eu não gosto muito desse toquezinho curto ali da defesa, né? É passar por perigos de forma desnecessária, né? Já pelo lado do Corinthians, né, é aquela situação que o torcedor do Timão sabe muito bem, né, que 2023 a montagem do elenco acabou não sendo boa, os resultados foram muito abaixo, inclusive a gestão do Duílio na presidência, no caso, acabou que o Duílio vai terminar sem títulos, né? Isso é a primeira vez depois de um longo tempo em que um presidente vai terminar um mandato no Corinthians sem ganhar um título sequer. E acaba que é um retrato do que aconteceu nesse ano de 2023, uma montagem de elenco que deixou e muito a desejar. Enfim, e aí o Corinthians nesse ano está brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou até aqui procurar para ver como é que está a situação atualizada na classificação do Campeonato Brasileiro. Vou tentar passar aqui também a tabela, a classificação atualizada para quem está acompanhando o vídeo até agora, né? O Fluminense que termina a rodada na 9ª posição com 42 pontos e o Corinthians que está em 13º lugar com 32 pontos, porém a diferença do Corinthians para o Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de apenas 2 pontos. Segue aquele alerta amarelo ligado pelos lados do Parque São Jorge. Enfim, Fluminense que vai jogar no domingo, 6h30 da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pela 28ª rodada. Aliás, né, o Red Bull Bragantino, que teve uma grande vitória
em cima do Santos fora de casa, pelo placar de 3-1. Red Bull Bragantino, que é o vice-líder da competição com 49 pontos. E para esse jogo, o Fluminense não terá o Marcelo e o Lima, os dois receberam o terceiro cartão amarelo, e não terá nem o Thiago Santos e nem o Felipe Melo, que acabaram sendo expulsos. Então o técnico Fernando Diniz vai ter uma certa dor de cabeça para montar o time para esse domingo, no caso a linha de defesa, porque não terão esses jogadores. No lugar do Marcelo vai entrar o Diogo Barbosa, mas para a zaga que vai ser complicado, porque provavelmente o Nino não terá condições de jogo, Felipe Melo foi expulso e o David Braz está machucado. Então pode ser uma dupla de zaga formada pelo Marlon e pelo Felipe Andrade, não duvido que isso aconteça, tá? E aí, o Marlon, gente, o Marlon, ele não voltou bem pro Fluminense, cara, essa é a impressão que dá essa. O Marlon não voltou bem, não tá jogando bem, hoje acabou tendo uma atuação abaixo, na minha visão, né, principalmente no primeiro tempo. O Cria, o moleque de Xerém, o Marlon, não voltou tão bem assim para o Fluminense nessa sequência de temporada, tem deixado ir muito a desejar. Já o Corinthians vai jogar contra o América Mineiro no domingo, 6h30 da noite, na Neoquímica Arena, pela 28ª pela 28ª rodada da competição. E não terá o Maicon, volante que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje, então terá que cumprir suspensão, mas terá aí o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, então vai ser aí, digamos assim, um reforço, né, que o Mano Menezes terá para o próximo jogo. E é contra o América Mineiro, que é o último colocado, né? O Corinthians, que conquistando uma vitória, pode dar aquele respiro na próxima rodada, até porque os outros times, né, que estão concorrendo contra o rebaixamento, o Bahia vai jogar contra o Fortaleza em casa, o Cruzeiro vai ter um clássico contra o Atlético Mineiro, o Vasco vai ter um clássico contra o Flamengo aqui no Maracanã, o Goiás vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. Enfim, os adversários, os concorrentes diretos, eles terão vidas, terão jogos bem complicados na próxima rodada. O Santos vai jogar contra o Internacional fora de casa. Enfim, o Corinthians vencendo na Neoquímica Arena na próxima rodada, pode ainda contar com tropeços dos adversários e dar aquele respiro na luta contra o rebaixamento. Bem, tá aí um vídeo de pós-jogo do que aconteceu, esse jogo doido, movimentado, Fluminense 3, Corinthians também 3, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com todo mundo, e aí em breve terão mais vídeos aqui no meu canal, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!